Câmara dos Deputados abre consulta sobre reforma administrativa. A Câmara dos Deputados disponibilizou no seu site uma enquete sobre a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa, que simplesmente revoga a Lei número 8.112 de 90 e extingue com praticamente todos os direitos trabalhistas dos servidores públicos de todas as esferas da União Federal, estaduais, municipais e distrital. Tanto é que a reforma está centrada em alterar os trechos da Constituição que impedem o loteamento de cargos no serviço público pelos políticos, empresários e outros setores que atuam na destruição do Estado democrático de bem-estar social com o discurso do Estado mínimo. A PEC 32 de 2020 altera 27 trechos da Constituição e introduz 87 novos, sendo 4 artigos inteiros. Um dos objetivos da PEC é o loteamento dos cargos públicos para interesses privados. Basta ver no texto da proposta que não apresenta alterações para a melhoria dos serviços públicos e sim está centrada em modificar os regimes de contratação, que hoje é por concurso público, a remuneração e o desligamento de pessoas. As principais medidas envolvem trechos da Constituição que tratam da administração pública em geral, artigos 37 e 37A, dos servidores públicos, 39, 39A, 41, 40A e 41A, do Orçamento da União, artigo 165, da Previdência Social, artigo 201, e outras disposições gerais, artigo 247, entre outros. Artigos da Constituição como os 37, 39, 40, 41, são justamente os regramentos que regulamentaram o ingresso e os desligamentos para evitar que servidores ficassem à mercê de políticos mal intencionados.
Em nota pública, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, ressalta que a prioridade do novo artigo 37A, que se pretende inserir na Constituição Federal, concede à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a possibilidade de firmarem instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Essa última parte do trecho da minuta da PEC configura verdadeiro deboche, pois quem imagina que o setor público ofertará algum serviço às redes públicas de forma gratuita? Querem sim vouchers e outros meios de acesso ao orçamento público com a mínima contrapartida. Pior, querem controlar as pessoas que serão contratadas para executar os serviços públicos, retornando o Brasil aos tempos do empreguismo, o berço do histórico e malfadado patrimonialismo, sem critérios idôneos e transparentes. A reforma administrativa do governo Bolsonaro visa atacar direitos do funcionalismo estabelecidos em Constituição Federal. Esses direitos foram regulamentados pela Constituição Federal para serem protegidos justamente de políticos como esses, que estão ansiosos para a materialização da reforma administrativa. Eles foram fixados na Constituição, lei maior do país, para acabar com a histórica incompetência, desmazelo e corrupção com o dinheiro público por meio de cargos públicos que, antes da promulgação da Constituição de 88, eram dominados pelos esquemas seculares de apadrinhamento e loteamento dos cargos públicos. Os direitos trabalhistas do funcionalismo, instituídos na Constituição,
são uma conquista da população para acabar com a pouca vergonha que dominava as contratações, para regulamentar os serviços como direitos fundamentais da população e democratizar o acesso às vagas de trabalho do Estado, que antes eram ocupadas por familiares dos políticos empresários e allegados, que sempre estiveram pendurados no orçamento do país. Também tem o objetivo de evitar que os cargos públicos nas 3 esferas voltem a ser cabide de emprego dessas famílias que hoje estão à frente dessa reforma administrativa. Esses empresários políticos nunca desistiram de lotear os serviços públicos com seus parentes e amigos. Os recursos financeiros que entram diariamente aos trilhões no Caixa do Brasil não podem voltar a ser como antes da Lei nº 8.112 de 90 e da Constituição Federal de 88, dinheiro privado de políticos empresários. Assim, com a reforma da Previdência, a reforma administrativa é mais um ataque ao Estado democrático de bem-estar social e prejudica a população, porque o objetivo é sucatear os serviços públicos para mercantilizá-los e privatizá-los, para que deem lucros às grandes corporações. Clique no link a seguir e vote. Diga não a mais essa aberração do governo federal. É importante mostrarmos o que queremos. Votem. Hashtag Reforma Administrativa não. Hashtag Diga não à PEC 32 de 2020.